Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Nós estar aqui na casa do Pai para poder orarmos, colocar nossa gratidão, nossas petições, nossas preocupações na presença do Pai. Eu quero convidar os irmãos a abrir aí suas Bíblias na primeira carta do João, capítulo 2, versos 12 até o 14. Primeira carta do João, capítulo 2, versos 12 até o 14. Pode passar a seguinte. Aí temos, né, o texto. Eu vou ler aqui, né, na nova versão internacional, e os irmãos podem me seguir aí na versão que tenham. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Graças a Mati. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Mês de agosto, mês do jovem, mês da juventude, né? E eu quero tocar um tema hoje relacionado com os jovens, mas não apenas com jovens, assim como com a igreja toda, né? E que o João aqui, nesta primeira carta, no capítulo 2, ele fala um pouco sobre esse tema importante que nós precisamos entender. E eu sempre fiquei muito atraído pelo fato que João fala aqui dos jovens e diz, né, que os jovens, eles vencem o maligno, que são pessoas fortes e tudo mais. Só que eu fazendo um estudo com os irmãos da congregação hispânica, né, aí eu estava ensinando para eles como ler a Bíblia, interpretar a Bíblia por si mesmos. Eu me percatei de uma coisa e eu falei, nossa, olha que coisa interessante, né? Às vezes as pessoas acham e pensam que cada faixa etária da igreja, né, vai como que separado. Olha, crianças vão por um lado, jovens vão por outro lado, adultos vão por outro lado, terceira idade vai por outro lado. E nós, às vezes, parece que não entendemos a correlação que tem cada faixa etária de nossa igreja e como eles são importantes para cumprir o propósito de Deus na igreja e através da igreja também. Vamos passar para a seguinte. E eu tenho aí um pequeno exemplo, né, uma introdução. Os irmãos conseguem ver essa imagem que está aí, né? E fala força total. Tem duas pessoas aí, né, empurrando uma caixa, um caixão. E tem um jovem e também tem outra pessoa, né, mais experiente, por assim falar. Na física, tem um conceito que se chama somatória total de forças. Ou força total ou força neta, também é conhecido dessa forma. E esse conceito físico nos fala que quando você aplica várias forças vetoriais sobre um objeto, a força total que se exerce sobre o objeto, ela é a somatória de todas as forças que entram em jogo. Ah, sim, pastor, você agora está querendo se mostrar porque você é engenheiro, né? Não, não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, eu apenas o que quero ensinar para vocês, que cada parte, cada esforço que nós fazemos, cada propósito que nós procuramos, é a somatória das forças que cada membro, que cada pessoa, que cada faixa da igreja tem. Cada faixa etária, cada grupo de nossa igreja tem uma parte muito importante para que nossa igreja ela consiga cumprir o propósito que Deus tem em ela e através dela. Em essa imagem que nós temos aí, nós vemos que tem duas pessoas empurrando a caixa, mas também o que acontece? Tem várias forças entrando em jogo nessa imagem. Força da gravidade, né?
Tem também a força que eles exercem, que eles fazem em cima do objeto, também. Mas tem também uma força que é conhecida como força de roce, que é a resistência que normalmente o chão faz quando você empurra um objeto em cima dele. Aí, para fazer o cálculo de qual é a força total, né, que se exerce sobre o objeto, aí tem que fazer as somatórias de todas essa força e isso vai ser uma somatória total de forças. E vai dar como resultado qual é a força total necessária para poder conseguir movimentar esse objeto. E que tem isso a ver com a igreja? Tem muito a ver, queridos irmãos. Porque aqui também nós temos uma somatória de força muito grandes. Por exemplo, a primeira força que nós temos é o Espírito Santo, né? Fala lá no livro de Atos que nós recebemos o dunamis do Espírito, né? A força do Espírito, o Senhor Jesus falou. E vocês vão receber poder do alto. Então aí temos força, temos poder. Mas também cada membro da igreja, cada faixa etária é uma força muito importante em nossa igreja para conseguir fazer o que Deus deseja que nós façamos. E aqui João, nesta primeira carta, capítulo 2, ele deixa isso bem explicadinho de como cada um de nós, independentemente de nossa idade, temos um papel muito importante a cumprir aqui em nossa igreja. Vamos passar para a seguinte, por favor. Meus irmãos, este segundo capítulo de João, ele trata uma coisa extremadamente importante, porque basicamente ele é uma continuação do capítulo 1. Aqui no capítulo 2, ele continua falando algumas coisas que se referem à comunhão do crente com Deus. Tá bom? E em essa comunhão do crente com Deus, ele enfatiza aqui no capítulo 2, dois aspectos sumamente importantes. Ele fala, irmãos, a obediência e o amor aos irmãos é uma prova irrefutável da comunhão que nós temos com Deus em meio de um mundo de trevas e anticristo. No capítulo 2, João começa falando e ele diz, gente, olha, é o seguinte, se vocês caminham na luz, se vocês realmente têm comunhão com Jesus Cristo e com Deus Pai, tem algumas coisas que deixam isso evidente. E uma das coisas que deixa isso evidente é que você ama seu irmão. Você não é tropeço para seus irmãos, sino que você ama eles. Mas também ele fala da importância da obediência. E em meio dessa dinâmica de amar os irmãos, João acaba falando de a interação que tem os mais experientes com os menos experientes, como uma somatória de forças para que o reino de Deus seja estabelecido e continue em crescimento aqui na terra. Passamos para a seguinte, por favor. Se nós prestamos atenção, e eu peço aos irmãos manter as suas Bíblias aí abertas, porque vou precisar da ajuda dos irmãos, tá bom? Quando nós lemos os versículos 12 até o capítulo 14, nós analisamos a seguinte estrutura que os irmãos têm aí presente. Eu já vou explicar essa estrutura. Primeiro, encontramos que João ele usa 3 pronomes para se referir aos crentes. Primeiro, ele usa o pronome filhinhos, né? Nós vemos que João fala, filhinhos, escrevi a vocês. Depois também usa o pronome pais, eu escrevi a vocês. E em terceiro lugar, usa o pronome jovens, eu escrevi a vocês. Quando nós lemos detalhadamente o que João está falando aí, nós percebemos 3 coisas importantes. A primeira dela, a palavra filhinho que ele usa expressa um sentido paternal, né? Quando nós olhamos essa palavra no idioma original, descreve a uma criança, descreve a uma pessoa que realmente precisa cuidado, descreve uma pessoa que necessita ser acolhida. Por isso que ele usa a palavra filhinho, um sentido paternal.
muito parecido, né, ao sentimento que Deus tem por nós, como seus filhos, como seus filhinhos. E ele usa a palavra de filhinhos. Mas, pastor, quando ele fala filhinho, a que pessoas ele está se referindo? Aí então vamos para o segundo aspecto. Ele, quando usa a palavra filhinho, não se está referindo a um grupo específico de pessoas, sino que dentro do conceito de filhinho, já ele inclui a lo que ele denomina pais e ao que ele denomina jovens. E quem são esses pais e quem são esses jovens? Quando ele usa a palavra pai, ele está se referindo a um grupo de pessoas mais experientes que formam parte de uma igreja, que formam parte do corpo de Cristo. Ele usa a palavra pai em um sentido figurado, não lo está usando em um sentido literal, de uma pessoa, né, que tem filhos, que cria crianças, sino de uma pessoa que tem um sentimento paternal. De fato, a palavra grega de aqui, de que significa pais, é onde se deriva a palavra paterno, ou a palavra paternal, que nós usamos muito. Então, é uma pessoa que não necessariamente tem filhos, mas que se acolhe, que se cuida, que tem um sentimento paternal de cuidar e proteger outras pessoas. E quando ele usa a palavra jovens, está se referindo a pessoas menos experientes. Não necessariamente jovem em idade, em condição física, sino jovem também em conhecimento. Jovem no sentido que tem menos experiência que uma pessoa que tem que é um pouco mais velho, que tem um pouco mais de experiência em certa área, e aí a pessoa até pode ser que tenha 50 anos, mas se está nova na igreja, com certeza, é uma pessoa jovem, é uma pessoa de menos experiência e que precisa ser orientada, que precisa ser acolhida e que precisa ser cuidada. Que é o que nós percebemos aqui quando João usa a palavra filhinhos, pais e jovem? Ele intenta passar que a igreja é uma família, que a igreja se mantém através de relações e interações familiares. Pessoas que acolhem, pessoas que cuidam, pessoas que precisam ser acolhidas, pessoas que precisam ser ensinadas, e por isso ele usa estas palavras, filhinhos, pais e jovens. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que os pais e os jovens são pessoas que a su vez, que por sua vez são filhinhos, ou são considerados filhinhos pelo apóstolo João, possivelmente porque eram pessoas que ele mesmo ensinou, evangelizou, ganhou para Cristo, mas que uns eram muito mais experientes que outros. E aí, que fala ele dos pais? Aí no versículo 13 e 14, ele fala: pais, escrevi a vocês, por que razão? Porque ele escreve aos pais. Quem me ajuda aí? Muito bem. E no versículo 14, que fala dos pais? O que percebemos, irmãos, aí? Ele fala a mesma coisa, né? Nos dois versículos. Escrevi a vocês porque conhecem a que é desde o princípio. E quem é aquele que é desde o princípio? Jesus. Olha só, Jesus. Aqui nós podemos entender que João está enfatizando que aquele que eles denomina pais, aqueles que têm esse sentido paterno, aquele que tem esse sentido de acolher pessoas, de cuidar pessoas, são pessoas que têm um conhecimento muito vasto do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que têm experiência não apenas na vida, sino também na fé. São pessoas que têm sido capacitadas pelo Espírito Santo, que têm sido capacitadas por Deus, para acolher, para cuidar, para ter esse sentido paterno. São pessoas que conhecem Jesus Cristo. São pessoas que seu conhecimento não está baseado em se tem pós-graduação, se tem faculdade, não. São pessoas que seu conhecimento está baseado no que eles conhecem de Jesus Cristo. Mas que fala dos jovens? Vamos lá, no versículo 13, que ele fala dos jovens? Muito bem, escrevo vocês jovens porque venceste o maligno.
E no versículo 14, que fala? Muito bem. Então, olha só. Vamos perceber o que João está falando aqui dos jovens. No versículo 13, ele fala que os jovens venceram ao maligno. Mas no 14 fala que eles são fortes e que a palavra permanece nele. E como consequência, o que aconteceu? Venceram o maligno. Então, a força do jovem está enquanto eles maleam na academia? Não. Onde está a força dos jovens? Segundo o que fala João. No conhecimento de Deus. Agora, aqui vem a pergunta boa. E aqui é onde está a interação. Como esses jovens ganharam o conhecimento de Deus? Será que terá alguém responsável de que esses jovens ganharam o conhecimento de Deus? O que ele fala dos pais? Sim? Conhecem Jesus Cristo. E do jovem ele fala, porque em vocês, permanece a palavra. Então, entendemos que aqui há uma relação. Que quem ensinou aos jovens a palavra, para eles se manter fortes, ou quem ajudou para que a palavra permaneça no jovem, quem foram? Os pais. Isso quer dizer que aqueles mais experientes, aqueles que têm maior maturidade na fé, ensinaram aqueles menos experientes para eles aprender a palavra permanecer em ele e eles vencer o maligno. Olha só que relação interessante, Aqui nós percebemos então que essa interação, essa somatória de força, é o que faz a diferença. E aí, como estamos falando de somatória de forças, aí eu fiz o seguinte esquema. Passamos para o seguinte. Então, que é o que nós entendemos se levamos isso a uma equação, Não uma equação matemática, mas sim uma equação espiritual. Que o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, dos mais experientes, sumado a la força e persistência dos jovens, o que dá como resultado? A derrota de quem? Do maligno. Olha só. O conhecimento dos mais experientes, sumado a la força, a la persistência dos jovens, tem como resultado a derrota do maligno. Aí então nós podemos pensar o seguinte: se uma igreja deseja ser relevante, se uma igreja precisa vencer ou deseja vencer o maligno, o que tem que fazer? Meus irmãos, cada faixa etária precisa cumprir o seu papel. Por quê? Queridos irmãos, porque cada um de nós tem uma característica especial que não é igual à característica que tem outro, mas que com certeza suma para que entre todos podamos conseguir o objetivo e atingir o propósito de Deus através da igreja. Nós vemos isso refletido na Bíblia, com certeza. O que Paulo fala para as mulheres mais experientes? Ele fala, vocês mulheres, as que são mais experientes, o que tem que fazer com as mais jovens, com as menos experientes? Ensinem elas a como ser boas mães, não é? Como ser boas mulheres com seus maridos, a não se andar por aí entremetendo em fofocas. E a quem Paulo delega essa função? Às mulheres mais experientes. Então nós entendemos
que cada um de nós, não importa a sua idade, não importa a sua faixa, todos podemos e temos que somar forças para que a igreja do Senhor avance aqui na terra. O que podemos concluir então? Passamos à seguinte. Cada faixa etária na igreja tem sua importância porque suas características agregam valor ao avanço da igreja. Queridos irmãos, não é que uma faixa é mais importante que outra. Ah, não, jovem é mais importante porque jovem tem força, porque eles são os que vão à frente. Não, é que os que são um pouco mais experientes são mais importantes. Não, queridos irmãos. Cada faixa, cada um de nós tem um lugar dentro do corpo de Cristo. É o bíblico. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo e que é composto por membros e que cada membro, mesmo sendo diferente, cada um faz parte do corpo, porque cada um é vital para o funcionamento do corpo. Não é o que Paulo fala? Se nós levamos isso a faixas etárias, a nível de maturidade, então podemos entender que cada um, jovens, idosos, crianças, adolescentes, melhoridade, tem uma função super importante dentro da igreja. Agora, corresponde a cada um de nós descobrir qual é essa função e exercer ela, né? Com muito amor e dedicação. Já pelo menos aqui, João mostrou algumas coisas. E que mostrou João? Ele fala, os mais experientes precisam compartilhar seus conhecimentos com os mais novos. Meus irmãos, compartilhar experiências. Os irmãos sabem que há algum tempo atrás, né, lá na Venezuela, se puso muito de moda entre as empresas do setor público uma situação que se chamou transferência de tecnologia. O que era essa transferência de tecnologia? Era quando a empresa, né, ela desejava mudar para uma tecnologia muito mais atual. O que eles fizeram? Eles mudaram os equipamentos, né? Obviamente, precisavam de equipamentos mais novos, equipamentos muito mais tecnológicos, mas eles criaram documentos para eles registrar o conhecimento que era preciso para poder manipular aqueles equipamentos. Porque mesmo que agora eles foram digitais e tudo mais, se a pessoa não tinha conhecimento, pelo menos, vamos colocar um exemplo, de qual é o processo produtivo para fazer alumínio, a maquinária não serve de nada. Então, nossos irmãos mais experientes, seu conhecimento é muito importante para os mais novos, mesmo que eles sejam muito mais avançados em usar um celular, usar uma tablet, conhecem mais de como mexer na internet. Meus irmãos, se eles não têm o conhecimento que vocês têm do Senhor Jesus Cristo, aquilo não serve de nada. Se eles não têm os fundamentos da fé, se os mais novos, os menos experientes, não entendem o fundamento da fé, toda a modernidade e todas as coisas que eles conseguem fazer hoje, não adianta de nada. E esse conhecimento, segundo o que fala João, quem pode transmitir para os mais novos são os mais experientes. Que outra coisa nós também podemos aprender daqui? Os mais novos precisam apoiar os mais experientes com sua força e resistência. E digo mais, também precisam estar de coração aberto para ser ensinados. Porque coisa complicada é tentar ensinar alguém que já acha que sabe tudo, né? Os mais novos têm força, resistência. Precisam apoiar aquelas coisas que de repente os mais experientes já não conseguem fazer. Mas sempre, queridos jovens, com um coração e uma mente aberta para ser ensinados. Porque se há uma coisa que nós aprendemos nesta vida e aprendemos no caminho da fé,
que nós nunca paramos de aprender. Nós sempre seremos discípulos. Então precisamos ajudar na igreja, mas também sempre com a melhor disposição de aprender. Meus irmãos, e também nós podemos entender que o conhecimento de Deus e de a sua palavra é vital para fortalecer o crente. Nós vemos que João fala que não é a força do jovem, a força física, que não é quanto whey protein toma no dia, não é quanta creatina usa, não é quanto peso levanta na academia, é o conhecimento de aquele que desde o princípio que fazem que nós, não apenas jovens, vocês também, meus irmãos, vençam e derrotem ao maligno. E se os irmãos prestam atenção aos detalhes do capítulo 2, vão a perceber que o que descreve João no capítulo 2 não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Mundo em trevas, cheio de maldade, muitos anticristos, falsos mestres, ensinando um montão de besteira. E nesse meio que nós estamos vivendo, nós precisamos vencer o maligno. Pero entendemos que nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Não é uma luta que nós vamos vencer em um campo físico, tipo jiu-jitsu ou alguma coisa do tipo. É através da obediência, através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, queridos irmãos, vamos lá no último slide, precisamos entender o seguinte. Lembre que amar aos irmãos na fé, independentemente da idade ou maturidade, é uma das maiores evidências que você conhece Jesus Cristo e caminha na luz. Se você quer mostrar que você é um verdadeiro cristão, ame seu irmão. Como fala João, né? Nos versículos anteriores, ele fala, porque quem não ama seu irmão ainda camina nas trevas e com certeza Jesus não está nele. Mas quem ama seu irmão, aquele caminha na luz. Então, a maior evidência que nós caminhamos na luz, que nós temos Jesus Cristo, é quando nós amamos nossos irmãos. Amém? Vamos então agradecer a nosso Pai pela palavra dele hoje para nós. E depois de nossa oração, vamos a cantar o hino 380. Oremos. Senhor Pai, somos gratos pelo teu amor, agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque nela podemos encontrar o que nós precisamos, Senhor, para poder caminhar, Santo Pai, na fé. Também para ter comunhão, Senhor, entre nós como irmãos. Entendemos, Santo Pai, que a maior expressão de nossa comunhão com o Senhor é quando temos comunhão também com os irmãos, Santo Pai. Não apenas com aqueles que são igual a nós, em idade, em conhecimento, em gostos, Santo Pai, sino com aqueles que mesmo, sendo de idade diferente, sendo de posição social diferente, amamos eles, Santo Pai, porque ao final todos somos seus filhinhos, Santo Pai. Agradecemos, Santo Deus, porque entendemos que independente da idade que cada um tem agora, temos um lugar importantíssimo no reino, Santo Deus. E apenas através da tua grande misericórdia, da tua graça, é que isso é possível. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.